Uou. Vamos lá, gente. Essa pergunta é interessante. Algumas pessoas me perguntam isso, e não é pouca não. Michel, vou colocar o microfone aqui perto. Michel, esses contratos de vidas passadas afetam minha vida atual? O que você acha? Coloca aqui nos comentários antes eu respondo. O que tu acha? Atrapalha ou não atrapalha? Nós temos que pensar em vida em termos de existência. Então, não é só essa vida. Essa vida é só um personagem que você tá bom? Eu gosto de usar muito a analogia do videogame. É como se você é a alma, vamos chamar isso de eu superior daqui de baixo, tá? Se eu superior, você já é o teu eu superior, tá? Eu falo superior, parece que tá separado, tá lá, você já é, tá? Aqui você esquece. Eu vou fazer um vídeo explicando por que você esquece na experiência terrena, tá? Porque há o esquecimento, né? O véu do esquecimento e tudo mais. O que acontece? Nossa, meu cabelo tá só no bagaço. O que acontece? É como se fosse um videogame. Então você fala, hoje eu vou jogar com esse personagem. E você entra nesse personagem que você tá aí hoje. Com esse corpo avatar, né? Então você entra nesse corpo, o corpo se desenvolve e você vive as experiências de acordo com as informações da alma, da tua existência até então. Você entra na experiência, juntamente você mistura com o DNA da genética da tua família. Então você tem uma experiência muito única, não tem como ser igual à experiência de ninguém, tá? Ah, mas se for outra alma e entra no corpo, é outra experiência, outra coisa, porque a informação é diferente, tá? E daí você sai com algumas informações da encarnação e volta pro jogo, pra encarnação, enfim, pessoas chamam de reencarnação e tudo mais. Você volta para a experiência com outro personagem, mas a alma está ali. Quem está jogando, né? Quem está ali, que é você. Então a existência, ela é dessa forma, tá? Então é sempre o mesmo, você é a mesma consciência, você só muda o personagem. O grande problema é você se apegou aos seus pensamentos. Depois a gente fala disso em outro vídeo, tá? Como você se perdeu na experiência, né? Eu já fiz vídeo disso, inclusive, tá? Tem uma sériezinha aqui de um mini curso que eu fiz, que é Quem é Você? Tem uma playlist lá, assiste lá, são 7 aulas, assiste que você vai perceber como que as coisas acontecem, tá? E o que aconteceu? Vamos lá. Vocês acham que a experiência anterior afeta essa vida de agora? Então vamos lá. Lembrando que existe essa questão de que você é a mesma consciência, a mesma alma que está aqui experienciando, tá? Então, antes de entrar nisso, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Michel Blume, sou terapeuta e também sou mentor espiritual. Trabalho com algumas mentorias específicas para ajudar as almas que cá estão perdidas ou em busca de ascensão, de ascensionar, tá? O que é ascensionar? Vibrar mais alto. Tem o Mestre da Realidade, que é de manifestação da realidade. Tem a minha mentoria Ser, que é te alinhar com o significado da tua vida, com espírito e alinhado com o espírito e com retidão. O que é a retidão, Michel? Que você não se perca, tá? Que você esteja sempre alinhado com a sua alma, com quem você realmente é. Não é sua alma, né? A alma não é sua, você é a alma, né? E tem a mentoria, que é a minha mentoria mais profunda, que é de contratos espirituais, que são os contratos do Conselho Kármico. Eu trago a informação para cá, para ver o que você tem que resolver aqui ainda, tá? Inclusive, os contratos ajudam muito para você entender esses vídeos de hoje, tá? Esse vídeo aqui de hoje sobre vidas passadas. Afeta ou não afeta? Então vamos lá. Vamos supor que numa outra realidade, numa outra vida, num outro fractal, você fez algum contrato. Vamos supor que, não sei, a sua vida estava muito difícil. A sua vida estava muito difícil, muito complicada. Então, você não conseguia dinheiro, por exemplo. Você estava passando muito sufoco, você tinha que sustentar a tua família, tinha que fazer um monte de coisa. E aí você foi atrás de alguém que você ouviu falar que trabalha ali com entidades, com espiritualidade e tudo mais. E você vai lá e fala com aquela pessoa. E aquela pessoa vai lá e vai fazer uma magia, tá? A magia é real, a magia acontece. Uma oração, por exemplo, ela é uma magia, tá? A palavra é uma magia, são decretos, são contratos. Tem magia e toda ação tem uma reação. Então, você acaba tendo ali um contrato, nem que seja verbal, né? Óbvio, não é, tô assinando aqui um contrato com a entidade. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Estamos falando de contratos são verbais e energéticos, tá? E daí essa entidade, vamos supor que faz ali um trabalho pra você. Por mais que você, eu paguei o cara lá, paguei, sei lá, R$1.000 ali pro cara,
pro cara fazer esse trabalho de amarração pra mim. Tem gente que faz trabalho de amarração. Cara, você está interferindo no livre-arbítrio do outro. Há problema. Quem faz esse trabalho não é entidade boa. Não é entidade boa, é entidade negativada. Tá? Entidade negativada. O que é entidade negativada? A entidade negativada são entidades que estão desviadas da sua luz. Todos nós somos luz e sombra, tá? Você tem a sua sombrinha dentro de você também. Provavelmente em alguma outra encarnação você fez muita coisa errada aí e tem, às vezes está pagando algumas coisas, que as coisas retornam. Tudo que vai e volta, e não precisa ser o mesmo personagem, ou mesma encarnação, como muita gente se identifica melhor, tá? Então o que acontece? Muitas vezes você fez algum contrato com alguma entidade numa vida passada, e esse contrato faz com que você fique pagando o pato ali com essa entidade até agora. Você nem sabe. Tem gente que chama de encosto, tem gente que chama de obsessor, tem gente que vai chamar de um monte de coisa, tá? Porque a moeda de troca que nós temos aqui é o dinheiro. A moeda de troca no plano espiritual, em alguns planos são informação, outros planos é energia, do plano ectoplasma. Então, energia é muito valiosa, inclusive energia vital, né? A própria energia sexual, por exemplo. O que é a energia sexual? A energia sexual é a energia que rege a vida. Todos nós só estamos aqui porque alguém transou. Percebeu isso? Porque alguém utilizou da sua energia sexual. E aí dá origem aos nossos corpos, à nossa genética, ao nosso DNA e todas essas informações. Então, a energia sexual ela é muito valiosa, tá? Muito valiosa. Já tratei vícios em pornografia e a pessoa só acha que é uma coisa física. É meu cérebro e tal, eu quero masturbar, eu quero ver pornografia, eu gosto de ver tudo. Cara, vai muito além, em muitos casos. Não sempre, mas em muitos casos vai muito além. Tem muita coisa espiritual envolvida. O pensamento é só para sexo. Tem muita coisa que está espiritualmente ali envolvida. Porque é um roubo de energia sexual, um roubo da tua energia vital. Aí você está sempre cansado, você está sempre... o raciocínio dificulta. Acaba com o teu cérebro, né? Acaba com a tua energia. Então, fica o alerta aí para você, tá? Então, Michel, os contratos de vidas passadas afetam a sua vida? Com certeza eles afetam, tá? Esses contratos, vamos lá, eu vou explicar a forma como eu trabalho, tá? Os contratos espirituais, quando eu falo da mentoria de contrato espiritual, são os contratos de ascensão, são contratos de luz, os contratos corretos para a sua vivência aqui. Só que você se perde na encarnação. Você se perde e você acaba fazendo alguns contratos errados. Seja por dinheiro, seja por amor, né? Por amarração, querer prender um relacionamento, seja por poder, enfim, tem várias formas de fazer contrato. E não necessariamente você precisa ir lá no plano espiritual para fazer o contrato. Talvez você faz aqui, normal, conversando com alguém. Eu já vi casos das pessoas, da pessoa não conseguir relacionamento, por exemplo. Eu vou fazer um vídeo sobre relacionamento, tá? Em vidas passadas e tudo mais, como que afeta essa vida. Mas já vi casos de relacionamento, sabe aqueles casais extremamente apaixonados que ficam no... vou te amar a eternidade toda, vamos ficar juntos por toda a eternidade. Você está fazendo um contrato. Vai só até a morte nos separe. Vai só até ali. Vai só até ali. Fica exagerando não. Até a eternidade. A eternidade toda. Cara, em toda a sua experiência, toda a sua existência, você só vai ter contato amoroso com aquela alma. Né? Então aí está uma questão para você pensar também. Porque quando você coloca isso, você está colocando um contrato. E daí depois você vai ser cobrado. Aí às vezes a alma está lá do outro lado e você está aqui encarnado e você não consegue ter relacionamento nenhum. É como se sempre algo travasse, algo acontecesse e não vai. Por quê? Tu fez um contrato que seja verbal, existe energia. Você tem livre-arbítrio, tá? O que você fala é muito poderoso. As palavras manifestam a realidade. Do verbo se fez a carne, do som, da palavra se materializa, de cima para baixo. Então você faz contratos que podem estar te afetando, tá? Pode ser por entidades negativadas, que você fez algum contrato, que você fez alguma cagada numa outra vida, cometeu algum erro lá e fez, ou você era muito da sombra, você estava muito perdido, você estava agindo realmente para prejudicar o outro, fez magia negra. Quando você fez magia negra, você mexeu com o mago negro. Mexeu com o mago negro, velho, você vai ser cobrado. Não tem como, você vai ser cobrado. Então existem esses contratos, tá? Esses contratos são possíveis você quebrar.
Você quebrar para que a sua vida flua. Tá? Então sim, dá para você quebrar esses contratos de vidas passadas para que se flua tudo. Tá? Então faço esse trabalho também, dá pra gente fazer esse trabalho e acessar qual tipo de contrato que você tem para você fazer isso, tá? Esse trabalho ele é separado da mentoria dos contratos espirituais, porque existem esses contratos que eu chamo de contratos do ego. São contratos da sua experiência egóica aqui, contratos do ego. Os contratos de ascensão de alma é o contrato correto que você tem que viver para que você flua aqui. São coisas que você tem pendentes, são coisas que você tem que aprender, direcionado a Deus, direcionado à divindade. Não é para experiências do ego. Tá? Os contratos do ego são os contratos que a gente faz quando a gente se perde. A gente vai lá com uma entidade tudo e faz alguma coisa errada ali e se perde um pouco. Tá tudo bem, dá para você quebrar isso. Os contratos do conselho kármico, que são os contratos de antes da experiência acontecer, que você concorda antes de vir para cá, são contratos que você está em outro plano, você está num plano muito alto quando você faz. Você está ali consciência, você está consciente, você está ali como alma e você vem para a experiência para resolver esses contratos, para coisas que ficaram pendentes, coisas que você tem que aprender, tem metas ali naqueles contratos. Então ali são esses contratos que eu puxo, essas informações para você se alinhar com a tua alma. Muitas vezes no meio disso, da mentoria, a gente tem que trabalhar com esses contratos aqui do ego também, que estão se atrapalhando a você viver esses. Então você tem muitas vezes que fechar esses para você poder abrir esses aqui, tá? Então é tudo um trabalho que eu faço, né? Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que não tem contrato errado, contrato do ego, e a gente pode trabalhar tranquilamente com os contratos ali de ascensão de alma e você só se alinha e tudo mais, né? Por isso que eu trabalho, quando eu faço a mentoria de contrato espiritual, a pessoa pega o pacote todo, né? Não é só me dá as informações do meu contrato e tchau, e toma, e se vira. Não é assim que funciona. Existe muita coisa profunda ali no meio. Existe muita coisa codificada que é passada. O seu inconsciente vai acessando. Então quando você tem isso, você tem uma... quando você faz a mentoria comigo, eu vou te acompanhar ali de 4 a 6 meses. Tá? Se não de maneira semanal, no começo geralmente é semanal, para você poder ir alinhando e tendo suporte, depois passa a ser quinzenal. Né? Mas a gente trabalha ali por muito tempo junto para que você se alinhe. Por quê? Porque o contrato espiritual é coisa séria, você não é brincadeira, é muito sério. Então você precisa ter um acompanhamento ali, tá? E eu tive todas as permissões para que eu pudesse trabalhar com esses contratos, tá? De forma divina, né? De forma alinhada com a luz, alinhado com Deus, alinhado com seres muito elevados, seres de luz muito elevados, né? Então cheguei nesse ponto e consegui trabalhar com isso, né? Hoje. Então se você tem esse interesse, tá? Às vezes sua vida está meio travada aí, está acontecendo alguma coisa, relacionamento, ou dinheiro, alguma coisa, fala comigo, tá? Fala comigo, tem muita coisa que você tem que alinhar. E muitas coisas são maldições familiares, que é chamado, né? Então, às vezes na quinta, sexta geração para trás, fizeram lá alguma coisa e a tua família toda tá pagando, fizeram alguma magia para a tua família inteira e você tá se lascando aí, e não sabe nem porquê, não foi nem você. Mas como você está na informação da genética, lembra que é a informação da alma, informação da genética, e se une para viver a experiência. Quando vem a informação da genética, você está na genética. Então você aceita essa maldição, essa magia, essa energia. É como se você aceitasse. Então você começa a viver aquilo ali, mesmo que seja de geração em geração em geração. Então aquilo ali começa a... tem como ser quebrado. São os mais fáceis de ser quebrados, aliás. Porque é uma coisa meio injusta, né? Foi nem você especificamente como alma e acaba sendo prejudicado e tudo mais. Tá bom? Porque... lembre-se, se você fez alguma coisa que está te prejudicando a ascensionar como alma com os contratos de ascensão de alma, você está tendo muito suporte. Se você está vendo esse vídeo, se esse vídeo está chegando até você, é porque alguém quer, vulgo tua equipe espiritual, que você tenha informações sobre o seu contrato espiritual, tá? Porque você está sendo direcionado para você acessar os seus contratos. Então é importante que você pense e sinta no teu coração se você deve abrir os seus contratos ou não, tá? Uma vez aberto, você não se desvia mais, você está ali para aquele caminho, tá? É um caminho de ascensão, então você vai para outro plano, você não reencarna, né? Você sai da roda de samsara, você sai desse plano terreno baixo, que você esquece quem você é, você tem sofrimento, tem um monte de coisa aqui que não deveria estar aqui, mas nos perdemos demais na experiência, né? Então, a gente tem a opção de fazer o contrato para que a gente possa sair da roda de samsara e não reencarnar e ir para planos superiores de luz, de amor, de paz, de alegria e ter outras experiências muito mais agradáveis, alinhadas com a divindade que nós somos, tá bom?
Gratidão, meus amigos, gratidão, meus irmãos, por caminhar comigo. Fica com Deus e até mais.